Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Marcos 12, do 29 ao 30. Irmãos, diz assim as Escrituras: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Verso 31. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Volta o verso 30. Vocês podem ler comigo? Quem pode ler comigo? Amarás, pois, de todo o teu, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro. Mais uma vez, você pode ler comigo? Amarás, mais forte, pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Amém? Bom, acredito eu, irmãos, que no decorrer da mensagem vocês vão entender melhor porque o título é O Desafio de Amar. Durante as próximas semanas nós vamos abordar o que nós devemos amar de fato. Nós vamos abordar alguns aspectos desse relacionamento que temos que ter intenso de amor. Primeiro com Deus, depois conosco mesmo, depois com os irmãos e o próximo. Então será os assuntos que serão abordados para as próximas semanas. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu acho que de tudo que eu já falei na vida, de todas as coisas que eu já ministrei, de tudo que eu já preguei esses anos todos, particularmente nada se compara com aquilo que na realidade a gente quer ministrar aqui. Porque se esse é o maior de todos os mandamentos, eu acho que esse é o maior de todos os assuntos. Talvez seja a palestra, a pregação, a mensagem, o ensinamento mais importante que exista. Porque nós entendemos que Deus, Ele disse que tudo, toda a lei e os profetas se resumem exatamente nessas duas coisas: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E aí nasceu no nosso coração o tema: o desafio de amar. Bom, para começar esse assunto, eu quero falar mais um pouco sobre a realidade, sobre essa questão desse sentimento tão forte, tão importante na vida de qualquer pessoa, que é o amor. Que eu tenho compartilhado, já compartilhei com os irmãos de manhã cedo na Sussuane, que o amor é alguma coisa que está em extinção. Inclusive nas palavras de Jesus, nós identificamos isso, porque ele diz assim, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, é uma verdade. Tudo que se relaciona ao amor, nós identificamos hoje que está se extinguindo. Aí você me pergunta: Marcelo, como assim? O amor está se extinguindo, está acabando? Sim, eu acho que em quase todas as coisas na vida, nós vamos observar que cada vez mais as coisas são feitas por amor. As pessoas, elas fazem as coisas, se relacionam com as pessoas, mas na maioria das vezes não é feito com a principal essência, que é o amor. Na prática, nós poderíamos dizer, hoje, um jovem, ele termina o ensino médio, e quando ele pensa na faculdade, muitos deles, claro, tem as suas exceções, mas muitos deles, em vez de procurar a opção de um nível superior, por alguma coisa que ele ame, que ele goste, ele vai por aquilo que vai lhe dar mais rentabilidade. Então, hoje muitos profissionais se formam
Não porque amam uma profissão que tem, mas porque vão ganhar dinheiro com ela. Então percebe-se que as pessoas não trabalham mais por amor, mas trabalham por dinheiro. A consequência disso é quando você vai a um médico e ele vai te atender. Se você for prestar atenção, ele nem olha para você. Você chega, senta, ele de cabeça baixa pergunta o que você tem, você fala, ele transcreve o remédio, te entrega na sua mão, manda você ali tomar uma injeção, manda você comprar um medicamento. Se você não falar nada, nada ele fala também. E aí você percebe que um profissional na área de saúde, muitas vezes ele não demonstra amor para aquilo que ele faz. Da mesma forma são nas coisas que nós fazemos no dia a dia. Hoje as pessoas, elas se relacionam não porque elas têm realmente um sentimento de amor, mas porque elas têm um interesse. Muitas amizades, elas existem por aquilo que a pessoa tem e não por aquilo que a pessoa é. Então nós percebemos que alguns relacionamentos, até alguns casamentos, são formados pelo interesse. Ela olha para o carro do rapaz e diz assim: esse rapaz é um bom partido para mim. Por quê? Não porque ela teve um sentimento pelo rapaz, mas porque ela teve um interesse por aquilo que ele tem. E assim nós temos vivido uma sociedade que somos cercados de situações em que você percebe que o amor não existe mais, ou não se manifesta mais. Até nos relacionamentos familiares, em que eu até mesmo muitas vezes digo para os irmãos: irmãos, fale para você, para o seu filho que você ama, fala para a sua esposa que você ama, e as pessoas acham engraçado. Porque elas não estão habituadas a falar isso, elas não estão acostumadas a dizer para um filho: meu filho, eu te amo. Ou não estão acostumadas a dizer para o marido ou para a esposa que amo. E às vezes eu brigo: você tem que falar, mas eu amo, mas fale, mas eu não consigo, ou não tenho hábito. E aí nós percebemos que dentro de casa, nós não encontramos mais isso. Nós encontramos muitas vezes na família mesmo. Você acorda e você pergunta se o café está pronto, você toma o café, você sai, e você não escuta mais do seu cônjuge falar: tenha um dia abençoado, eu te amo. Você vê hoje as pessoas andando na rua, os casais andando na rua, o homem vai na frente e a mulher vai atrás. Por quê? Porque na verdade nós percebemos que a essência do carinho, das palavras, do tratar, o amor está se extinguindo. E é uma verdade, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Só que eu compartilhei com os irmãos hoje de manhã, eu disse assim: amados, o que as pessoas não sabem é que o que é mais importante na vida de todo ser humano, em que está sendo colocado de lado, é o remédio e a solução para os nossos problemas da nossa sociedade, das famílias, dos lares. E talvez você me pergunte: mas Marcelo, me fala de uma forma mais clara para que eu entenda isso. Eu vou lhe explicar. Se você for num presídio, você vai encontrar lá um monte de pessoas que estão detidas, e talvez as pessoas que passam por aquele ambiente ali dizem assim: esses aí que estão presos têm que ficar aí mesmo, enjaulados. Mas se você tivesse a oportunidade de sentar com cada um que ali já matou, que já roubou, que já fez tanta coisa negativa, se você sentar, você vai descobrir que ele não nasceu assim, ele se tornou assim por falta de quê? De amor. Pergunte a ele se ele teve amor de pai, pergunte se ele teve um carinho de mãe. Talvez quando você passa por um lugar que é uma casa onde as prostitutas, elas vendem um corpo para si, e muitas vezes nós, quando passamos perto de uma prostituta, o nosso semblante é aquele semblante de reprovação por aquilo que ela faz. Claro, nós temos que reprovar, mas se as pessoas não sabem que elas estão ali, não é porque elas simplesmente acham prazeroso fazer aquilo, mas porque muitas delas não receberam na infância, sabe o quê? Amor. Você sabe por que casais se separam? Sabe por que a mulher disse: marido, eu não quero mais você, vá, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu? Sabe por quê? Porque ela não se sente amada. Sabe por que muitos filhos são revoltados? Sabe por que você olha pessoas na sociedade que são violentas, são grosseiras? Sabe quando você vê aquela pessoa de coração duro, que olha para ela e você pensa que é uma pessoa perversa, que ela a todo momento te persegue no trabalho, cria problema com você, quer te prejudicar? Sabe por que ela é assim? Eu garanto para você com toda a propriedade, porque ela em algum momento da vida dela, ela não foi amada. E aonde nós chegamos à conclusão disso tudo? Que se nós amássemos intensamente, como Deus, Ele disse que Ele é amor, e se habita dentro de nós, nós temos que ter esse amor, nós teríamos menos jovens drogados.
nós teríamos menos homens alcoólatras, nós teríamos menos prostitutas vendendo o seu corpo, nós teríamos menos pessoas cometendo atos de atrocidade e violência. Mas o que acontece hoje é que o mundo, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem Deus e que não servem a Deus, elas não compreendem isso. E sabe o que elas fazem? Cada vez mais colocam o amor de lado. Não se faz mais nada por amor. Você não vai viver com alguém por amor. Você não constrói um relacionamento de amor. Isso foi se acabando. E é exatamente a ausência disso que está nos destruindo como sociedade. É exatamente a ausência de amor que está acabando com as famílias, dividindo os lares. Só que hoje nós vamos falar desse amor não só para com o próximo, mas para com Deus. Quando nós nos convertemos, temos tanto bloqueios com relação a amar, temos tanta dificuldade de amar porque não aprendemos, não recebemos amor, não recebemos carinho. Muitos de nós aqui sabem muito bem o que é isso. Nós acabamos transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus. E acabamos também não demonstrando a Deus o amor devido que Ele merece. E aí talvez algumas pessoas não se importem com isso, porque elas nunca se sentiram amadas, nunca amaram, não sabem o que era amar, frequentam a igreja, vão para as reuniões, mas elas não se importam muito se ela ama muito ou ama pouco, o importante é que ela está ali. Só que o que as pessoas também não sabem é que no relacionamento que nós temos com Deus, o que mais as pessoas fazem nesse relacionamento, sabe o que é? Pedir. Você quer ver um exemplo? Quando você vai orar, se você tira ali 12 minutos dizendo Deus obrigado, Deus eu te agradeço, Deus eu te louvo, Deus eu te adoro, 12 minutos que você tira para agradecer, você tira 20 para pedir. Todos que estão aqui, talvez sem exceção, pedem mais do que agradecem quando oram. Então nós queremos de Deus muitas coisas, pedimos a Deus muitas coisas. Eu mesmo nesses anos todos, muitas pessoas me abordaram e disseram assim: Marcelo, o pastor, o senhor pode orar por mim? Por quê? Porque eu preciso de uma vitória. Eu preciso da libertação do meu marido, eu preciso da conversão do meu filho, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma cura. Poucas vezes alguém me procura e diz assim: pastor, ora por mim. Por quê? Porque eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Talvez houve nesses anos todos servindo a Deus, se eu tive pelo menos 10 pessoas que me procuraram na vida inteira, na minha vida cristã, que disseram: ore por mim porque eu quero agradecer a Deus, eu digo para vocês, foram muito poucas. Mas para pedir as coisas a Deus, já eu perdi a conta de quantas vezes alguém me pediu oração. E aí a questão é, para Deus atender os nossos pedidos, os nossos clamores, Ele tem que estender as suas mãos para você. Ele tem que direcionar as suas mãos para você. Das mãos de Deus são liberadas as suas bênçãos. Das mãos de Deus as portas se abrem. Das mãos de Deus vem a libertação. Das mãos de Deus vem a cura. Das mãos de Deus vem a vitória. Só que para nós conseguirmos mover a mão de Deus, antes de mover a mão de Deus em nosso favor, nós só vamos conseguir se nós movermos o coração de Deus. Não tem como você ver as mãos de Deus sobre a sua vida se você não tocar o coração de Deus. Inclusive isso está na nossa essência. Você quer ver um exemplo? Quando você pensa em ajudar alguém, você pensa depois de sentir. Você não ajuda primeiro e sente depois. Primeiro você sente. Senti no coração de abençoar fulano. Me comovi com a situação daquela pessoa. Então primeiro você sente o desejo de fazer alguma coisa por alguém, depois você age. Então começa aqui, ó. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você quer ver as mãos de Deus, toque o coração de Deus. Só que a única forma de você tocar o coração de Deus é o amando. É interessante que Deus deixou muitos ensinamentos. Ele não ensinou que a gente tem que perdoar, que a gente tem que servir, que a gente tem que socorrer, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que orar, que a gente tem que fazer um monte de coisa. Mas quando alguém perguntou qual é o grande mandamento, ele poderia dizer: o grande mandamento é que nós temos que cantar louvores, ou o grande mandamento é que nós temos que falar a verdade sempre.
Mas quando perguntaram qual é o primeiro e grande mandamento, ele disse: olha, de tudo que Deus manda, a coisa mais importante é que ele se sinta amado. Então ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Palavras ditas por Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Meu querido, sabe o que Deus quer de você? Se sentir amado. É o que Deus quer de você. Ele quer se sentir amado por você. Se você conseguir demonstrar para Deus que você o ama, aí você vai ter as mãos de Deus em seu favor. A questão é que nós queremos as mãos de Deus, mas não queremos amar a Deus. E não queremos demonstrar esse amor a Deus. Talvez porque nós não aprendemos a amar, ou porque nunca fomos amados, ou porque nos passa desapercebido, porque a nossa natureza é uma natureza tão racional que nós não conseguimos enxergar como de fato devemos amar a Senhor. Mas sabe de uma coisa? Para Deus, tudo que você fizer, se não existir amor por Ele, tudo não tem valor. O próprio apóstolo Paulo, ele cita aos Coríntios, ele diz assim para os irmãos: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada disso valeria. Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas se não tivesse amor, nada disso tem valor. Significa que se fizermos tudo perante Deus, mas se não existir amor por Ele, tudo não tem valor. Então o que nós precisamos, se queremos realmente que Deus escute os nossos clamores, se queremos que Deus mude a nossa realidade, se queremos que Deus atenda os nossos pedidos, é fundamental que a gente ame a Deus. A questão é, como? E aí agora vem Jesus dizer como. Eu vou dizer como nós devemos amar a Deus. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Veja que amar a Deus não é da nossa maneira, nem da nossa forma, mas amar a Deus é um relacionamento intenso entre você e Ele, porque Ele usa a expressão: eu quero de todo o coração, eu quero de toda a alma, eu quero de todo entendimento, eu quero de toda a força. Isso para Deus sim tem valor. Isso para Deus é amar. Se não for dessa forma, Deus não entende que você o ama. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E eu quero que você faça uma reflexão hoje, porque se você quer ver as mãos de Deus, veja se você de fato ama a Deus. Vamos abordar alguns aspectos sobre essa questão de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Vamos descobrir agora juntos se realmente você ama a Deus de verdade ou não. Se Ele fala que temos que amá-lo de todo o coração, Ele está falando dos nossos sentimentos. Significa que Deus quer ser amado. De que forma? Ele quer que você tenha prazer em estar com Ele. Ele quer que você sinta alegria em estar com Ele, se sinta realizado em estar com Deus. Agora, olha como muitas pessoas, espero que não seja nenhum de vocês que se encontrem aqui, mas eu já vi muitas pessoas não se relacionarem com Deus dessa forma. Você quer ver um exemplo? Algumas pessoas, elas não se relacionam com Deus porque têm prazer, mas elas se relacionam com Deus porque ela tem interesse. Já vi pessoas me procurarem chorando, desesperados: eu preciso que Deus me ajude, eu preciso que Deus opere na minha vida, eu preciso que Deus vitória. E a gente diz assim: vamos fazer assim, e ela vai lá e faz direitinho. Olha, vamos buscar a Deus, mude nisso aqui, melhore naquilo ali. E aí daqui a pouco você vê ela está numa reunião, ela está no encontro, ela está na oração, ela está na vigília, ela está em tudo quanto é lugar, e você vê ela ali intensamente buscando a Deus. Mas é porque ela quer a vitória dentro da casa dela. Quando a vitória chega, o marido muda, ele se liberta, ele se transforma. E aí o que você faz? Tudo que você fazia, para. Por que você buscava tanto a Deus? Pelo prazer de estar com Ele ou pelo interesse do que você queria dEle? Conheci uma pessoa lá no Rio de Janeiro há muitos anos. E ela era uma pessoa que quando às vezes ela estava no culto, ela estava chorando. Chorando.
E eu falava, vamos fazer essa reunião, ela estava lá. Vamos para esse encontro, ela estava lá. Vamos fazer isso, ela estava lá. Um dia ela falou assim, puxa, eu preciso tanto que Deus liberte meu marido. E o esposo dela era um profissional, era militar. E quando ela viu o marido dela se converter, e ele se converteu de verdade, ele começou a caminhar, a frequentar, a servir, a se dedicar. Daqui a pouco ele se tornou um obreiro, se comprometeu, se tornou um diácono, se comprometeu. E sabe o que aconteceu com ela? Ela sumiu. Ela mal apareceu nas reuniões, mal se comprometia com qualquer tipo de compromisso com relação ao reino de Deus, qualquer atividade. E um dia eu procurei ela e falei assim, minha irmã, o que aconteceu com você? Eu tive a impressão de que depois que o seu esposo se converteu, você esfriou. Ela riu. É verdade. Agora eu digo para você, se uma pessoa, ela se envolvesse com você, criasse um vínculo com você, criasse amizade com você, frequentasse a sua casa, e um dia você descobrisse que essa pessoa, ela só frequenta a sua casa e tem amizade com você porque ela tem interesse no que você tem. E se um dia ela consegue de você o que ela quer, ela desaparece. Qual é o sentimento que nós teríamos dessa pessoa? Qual o sentimento que você teria de uma pessoa que só fez amizade com você porque você tinha alguma coisa na sua casa que ela queria? Agora faça uma avaliação. Nós estamos aqui, você está aqui. Como é o seu relacionamento com Deus? Quando você precisa de alguma coisa, quando você está numa tribulação, numa luta, você é a mesma pessoa quando você está bem nesse relacionamento com Deus? Ou quando você está numa luta, você busca mais, você se compromete mais, você se envolve mais? Deus, Ele não quer que você se relacione com Ele por interesse. Ele quer que você tenha prazer em estar na presença de Deus. Algumas outras pessoas, elas se relacionam com Deus não por amor, mas por obrigação. Você quer ver um exemplo? O que você está fazendo aqui? Eu tenho que vir, né? Minha mãe me exige, me cobra. Você está aqui não é por causa de Deus. Você não está aqui por causa de Jesus. Você está porque alguém cobra de você. Outros estão aqui por quê? Porque é domingo, não tem nada para fazer em casa. Eu sou crente, eu sou evangélico. Então, religiosamente a gente vai. Mas na verdade, nós não temos prazer em estar com Ele. Nós não temos interesse em estar com Ele. Estamos aqui por obrigação. E sabe como é que a gente identifica uma pessoa que vem para a reunião e que ela não tem um coração em Deus? A pessoa que vem para um culto, vem para o coração em Deus, tudo que ela vai fazer na hora que é orientada, ela faz intensamente. Vamos orar, ela fecha o olho e ela ora. Vamos cantar, ela vai e canta. Vamos aplaudir, ela está ali, ela quer ser conduzida a encontrar-se com o Senhor. Ela chora, se quebranta, se emociona, ela busca. Mas uma pessoa que não está na presença de Deus porque o ama ou tem prazer, mas por obrigação, normalmente ela se comporta de uma forma diferente. Sabe como? Ela está em reunião e ela está olhando para a cara de todo mundo. Ou então ela fica cutucando do lado. Você está vendo? Sabe por que ela faz isso? Porque ela não ama Deus. Ela não tem prazer em Deus. Ela está aqui, ela olha para o sapato da outra para ver se é grande, se é bonito, se é novo, se é velho. Muitas vezes ela não presta atenção nem naquilo que se fala. Se perguntar para ela o que foi pregado, sabe o que ela diz? Como? O quê? O que vai falar? Não lembro. E sabe por que ela faz isso? Porque ela não ama a Deus. E essa pessoa nunca terá nada de Deus. Porque Deus diz assim: eu amo os que me amam. Se você quer conseguir algo de Deus, conquiste o coração de Deus. Quem ama a Deus tem prazer nele, se alegra nele, se quebranta diante dele, busca ele.
ame a Deus de todo o seu coração, para que a sua realidade de vida seja conforme o que Ele prometeu. Depois o Senhor diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma. Vamos fazer uma avaliação se a gente ama a Deus com a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa mente. Sua mente. Seus pensamentos. Deus disse que Ele quer ser amado com a sua mente. Significa que a sua mente ela tem que ser cheia de Deus. Muitas vezes a nossa mente ela está cheia de outras coisas, menos de Deus. E você quer identificar se a sua mente está cheia de Deus? No que você pensa durante a semana. O que mais passa na sua mente? Quando a sua mente é cheia de Deus, você acorda pensando em Deus. Você vai dormir pensando em Deus. Você está fazendo as coisas e naquele momento você está envolvido e de repente você começa a sentir a presença de Deus porque o seu pensamento está nele. E por mais que você tenha coisas paralelas, você tem atividades, e isso com certeza todos nós temos, você não desvincula a sua mente de Deus, porque você ama a Deus de toda a sua alma. Pessoas que não amam a Deus com a alma, elas pensam em Deus, sabe quando? Quando chega o dia da reunião. Chega o dia da reunião, ela pensa em, hoje eu tenho que ir para o culto. Aí ela pensa em Deus. Quem pensa em Deus só no culto, não ama a Deus. Quem ama a Deus, acorda pensando nele, dorme pensando nele, durante o dia, muitas vezes pensa nele. Isso é simples de você identificar. No relacionamento que você tem com uma pessoa, quando você gosta de alguém, quando você se envolve com alguém, você pensa nesse alguém. Você sente vontade de ligar para essa pessoa, você tem vontade de falar com ela no zap, você tem vontade de se comunicar com essa pessoa. E quanto mais intenso fica essa vontade, mais você descobre que aquela pessoa foi feita para você. E chega um dia e você diz assim, vamos casar? E por que você faz isso? Porque ama. No relacionamento com Deus, quando você ama a Deus de toda a alma, cada vez que você dá um passo, cada vez que você caminha, cada vez mais esse amor fica intenso. Eu já ouvi falar de pessoas que disseram assim, quando a gente converte, a gente tem um primeiro amor, mas depois esse primeiro amor vai embora. Eu particularmente, eu nunca conheci outro. Marcelo que se converteu há 28 anos atrás, eu acho que eu amo até muito mais hoje do que antes. Assim tem que ser a nossa vida. E não se permitir que quando você se converte, você está maravilhado, você está feliz, você está realizado, e na caminhada você vai perdendo a graça. É como Deus ficasse sem graça para você, e as coisas parecem ser feitas mais por uma obrigação e um dever. E aí o que a gente faz? A gente bota a culpa nos outros. Não, a culpa é do pastor porque errou, a culpa é da irmã porque me maltratou, a culpa é daquele irmão que não me cumprimentou, e a gente começa a botar a culpa nas pessoas, como nós quiséssemos justificar aquilo que na verdade é injustificável. Porque quem ama a Deus, meu querido, quem ama a Deus de toda a alma, ele não está preocupado se as pessoas acertam ou erram. Ele está preocupado em ele fazer o que Deus quer. Ele está preocupado em ter nele Deus. Deus ele quer se relacionar conosco de forma tão intensa que ele poderia ter escolhido se manifestar simplesmente do seu lado e andar com você. Mas sabe o que ele fez? Ele decidiu não se manifestar no seu lado. Ele decidiu se manifestar dentro de você. A palavra de Deus que Cristo está em nós. Sabe quando você sente aquela alegria, você sente aquela presença muito forte? Sabe o que é isso? É Deus dentro de você. Deus ele te ama tanto, tem tanto prazer em você, que ele decidiu habitar dentro de você. Mas ele quer se sentir amado por você. Ele quer se sentir valorizado por você. Então ame a Deus com toda a sua alma. Acorde no dia seguinte pensando em Deus. Na terça pense em Deus. Porque você o ama. Aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força. Isso aqui é muito interessante. Nós fazemos muitas vezes esforços significativos para muita coisa que na realidade não vai dar tanta coisa como Deus nos dá. Por exemplo, você acorda de manhã e algumas vezes eu acredito que você acordou sem vontade de trabalhar. E o que você faz? Levanta-se mesmo e vai. Mesmo não querendo. Então,
você está sem força, mas você se esforça para fazer isso. Se tiver caindo um temporal, assim mesmo você vai. Está chovendo, você abre o chapéu. Ai meu Deus, está chovendo. Você sai debaixo da chuva e você vai lá para a lojinha onde você trabalha, para o banco onde você presta serviço, para a prefeitura onde você tem suas obrigações. Você vai lá. Mas quando Deus diz que nós devemos amá-lo com toda a nossa força, Ele está mostrando exatamente aquilo que nós fazemos para as pessoas, fazemos para o mundo, mas não fazemos para Deus. Por exemplo, se você estiver muito cansado, diz assim: hoje eu não vou ao culto não, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu não vou não, porque hoje meu dia foi difícil e eu trabalhei muito, então estou muito cansado, eu não vou. Mas se você tivesse que ir para o emprego, você iria. Irmãos, nós colocamos tanto empecilhos para nos dedicarmos a Deus. Nós servimos a Deus até onde não envolve o sacrifício. Vou dar um outro exemplo para você. Nós, muitas vezes, antes de termos Cristo, fomos para a farra. Quem nunca foi para a farra aqui? Quem nunca passou a noite em claro na bagunça? Eu já passei muitas vezes. Quantas vezes saí de um baile, 2, 3 horas da manhã, isso no domingo, segunda-feira eu tinha que estar lá no serviço. Mas sabe o que acontece? Nós, quando nos convertemos, não queremos amar a Deus com toda a nossa força. E quando chega a reunião, e quando você vê que a reunião vai passar do horário, você perde total equilíbrio espiritual. Você começa: essa reunião não acaba, essa reunião não acaba, eu tenho que ir embora, amanhã eu tenho que levantar cedo. Olha só, já ouvi pessoas falar assim: eu não vou mais para a igreja não. Por quê? Eu não vou mais para a igreja porque o culto termina tarde. É como Deus fosse uma coisa descartável, sem valor, sem importância. Claro, mas nós temos que ter uma ordem de culto, temos que ter um horário para terminar. Mas se um dia Deus dizer assim: hoje eu quero derramar a minha glória na igreja, se isso acontecer, talvez muitos vão pecar, porque na realidade jamais compreenderia se Deus nos tomasse aqui, nos levássemos até a meia-noite, envolvidos num clima espiritual, num derramado do Espírito Santo. E por que agimos assim? Porque não servimos a Deus com toda a nossa força. Você não está preparado, ou você não tem consciência de que você pode sacrificar o seu corpo, talvez dormir um pouco mais tarde, para poder buscar a Deus. Você quer ver um outro exemplo? Você não se atrasa para o seu trabalho, se atrasa? A maioria não. Mas você sempre se atrasa para o culto. Você fala o culto, ó, é 7 horas, tu chega às 7h20. Se marcar 7h30, tu chega 10:8. Sabe por quê? Porque para Deus não vale esforço. Para o trabalho vale esforço. Você levanta cedo, tem preocupação de não se atrasar, mas você não tem preocupação de se atrasar. Quando você vem para a reunião, você vem para um grupo, você vem para um culto. Por quê? Porque você não se esforça. A justificativa é: estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, e a gente vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Você sabe por que Deus não te abençoa mais? Porque Deus olha para você e percebe que você não ama. Porque se você amasse, você deveria demonstrar isso com toda a sua força. E aí depois ele diz assim: e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Muitas pessoas querem amar a Deus, mas sem entendimento. Deus quer que você ame com entendimento, e não sem Ele. Sabe o que é amar sem entendimento? É você fazer as coisas da sua maneira, e não da maneira que Deus Ele quer. Muitas pessoas não estão preocupadas com o que Deus pensa sobre as coisas da vida. Muitas pessoas não estão preocupadas em ser obediente àquilo que aprende. Aí sabe o que elas fazem? Elas passam a semana fazendo um monte de coisa errada. Filho é rebelde ao pai, rebelde à mãe, mente na escola. Muitas vezes namora um, namora outro, não está nem chega aqui no domingo e quer cantar como Deus estivesse recebendo. Alguns maridos durante a semana tratam mal os filhos, ou faz ignorância com a esposa, ou faz uma série de coisas erradas. E nós chegamos aqui e achamos que Deus tem que receber. Você muitas vezes canta o que não vive. Amar a Deus com entendimento é você entender o seguinte: amar a Deus, quando eu vou cantar, eu canto o que eu vivo. Eu vou orar, eu oro aquilo que eu vivo. Amar a Deus com entendimento é você saber o que você está oferecendo para Deus, que não é simplesmente aquele momento. Quando nós oferecemos um culto racional, nós temos que oferecer a nossa vida. O seu culto não começa no domingo, o seu culto de domingo que vem começa na segunda-feira. No seu comportamento, nas suas atitudes, na sua vida, no dia a dia. Quando você chega no domingo, você deveria chegar aqui explodindo de
da presença de Deus, da glória de Deus. Por quê? Porque a sua semana foi uma semana de santidade, foi uma semana de obediência, foi uma semana de você se preocupar em não errar, em não tropeçar, em fazer a coisa certa, em viver aquilo que você está aprendendo. Aí quando você chega no domingo, você diz assim: Deus, eu vim oferecer o meu culto, eu vim oferecer o meu culto a Ti. Isso é para Deus um culto com entendimento, e não o que a gente faz tudo errado, e quando chega no domingo, você acha que Deus vai receber o que você está oferecendo? Amados, Jesus está voltando. E sabe quem é que Deus vai levar para estar com Ele? Não são os evangélicos, não serão os evangélicos que vão para o céu. Os que vão ser salvos, os que serão salvos, são aqueles que amam a Deus. Esse Deus vem resgatar, esse Deus vem levar para morar para sempre com Ele. É esse que, quando partir, os que amam, quando parte dessa terra, vão morar no céu com Jesus. Você tem que rever os seus conceitos, você tem que rever os seus valores. Porque sabe qual é o grande mandamento? Amar a Deus não é um dos mandamentos, é o maior dos mandamentos, é o primeiro mandamento. E se você não praticar, os outros não têm sentido. As pessoas, elas dizem: mas eu estou orando e nada acontece, eu estou pedindo e nada muda, eu estou clamando, mas Deus não opera, e nem vai. Eu poderia iludir você e dizer assim: irmãos, isso é uma luta, espera, porque um dia Deus vai dar a sua vitória. Essa vitória, ela vai acontecer com condições. Ame a Deus e Deus vai mover as suas mãos ao seu favor. Mas se o que eu estou falando, você se enquadra, se você não ama a Deus de coração, porque você não é intenso no seu relacionamento com Ele, quando você não tem nada para pedir. Se você não ama a Deus com a sua alma, porque você só pensa em Deus quando você lembra da reunião. Se você não ama a Deus com a sua força, porque você está cansadinho e não pode ir para o culto. Você está estressado, não pode ir para a reunião. Você não pode buscar a Deus, não pode ir para a oração porque é longe. E a gente faz um monte de coisa. Encontrei uma vida uma vez, e ela falou assim para mim: ah, pastor, o senhor está se mudando, indo para outro lugar, eu não vou poder continuar caminhando com o senhor. Eu falei: por quê? E ela falou assim: não, porque daqui da minha casa para a igreja é 5 minutos, agora da minha casa para a reunião da igreja é 20. É longe, então é difícil eu ter que me deslocar 20 minutos andando. Falei: irmão, você pega ônibus para o trabalho? Pega. Onde você trabalha? Jardim Botânico. Quanto tempo de viagem você leva? 2 horas. Você vai sentado ou vai em pé? Vou em pé. Você vai e volta em pé? Vou e volto em pé. 2 horas. Quantas vezes na semana? Trabalho dia sim, dia não. Então por que você não sai do emprego? Mas por quê? Minha irmã, se para Deus andar 20 minutos é um sacrifício, tu fica 2 horas no ônibus lotado, você fica em pé, vai em pé, volta em pé, passa a noite fora porque é plantão. Por que para uma pessoa que não te valoriza tanto, você faz esse sacrifício? E o Deus que deu valor a você na cruz do Calvário, você não se sacrifica. E é isso que acontece, amados. As pessoas não amam a Deus com toda a sua força. Elas não se sacrificam. Elas servem a Deus até onde não envolve sacrifício. E eu vou dizer para você: se você não amar a Deus, você está perdendo tempo. Porque você não vai ter de Deus o que Ele quer te dar. Porque você não segue de todos os mandamentos o principal. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus de toda a sua alma. Ame a Deus de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Jesus disse: ouve, Israel, o Senhor teu Deus. Que Deus está querendo dizer para você que de tudo que você faz, o mais importante muitas vezes fica de lado. Pratique aquilo que Jesus disse: ame intensamente a Deus. Vamos nos colocar de pé. Pedimos muitas coisas a Deus, mas muitas vezes recebemos poucas coisas dele. Às vezes demonstramos em algum momento, um pequeno amor,
Ou talvez, lá atrás, em algum momento da nossa vida, você amou intensamente e hoje você não ama mais. É a justificativa. Todo mundo passa pelo primeiro amor. Que pena que ele acabou, deveria continuar. Eu já ouvi pessoas falarem uma coisa muito interessante. Quando se fala o primeiro amor, ouvi pessoas falarem assim: engraçado, quando eu me converti, eu pedi as coisas, Deus me dava. Agora é tão difícil. Por que quando você se converteu, Deus te dava? E hoje você ora e Deus não te dá? Porque quando você se converteu, você tinha um primeiro amor. O interesse, a vontade de se envolver, a vontade de buscar, o que eu tenho que fazer, como é que é, esse negócio é diferente, eu estou precisando, eu vou receber oração, eu quero. Você se entrega. Mas na caminhada a gente começa a arrumar um monte de justificativas, desculpas, e aí começamos a relaxar, algumas coisas já conquistamos, algumas coisas já chegaram às nossas mãos. Mas, quando menos se espera, o diabo percebe que nosso coração não está mais no Senhor, aí ele entra. Isso. Porque a casa está vazia. E se a casa está vazia, você com certeza vai ver o inimigo entrar e fazer a bagunça pior do que o que ele fez antes. Não deixe a sua casa vazia. Não deixe a sua casa vazia. Enche ela de Deus. Palavras ditas por Jesus: o espírito maligno sai do homem, vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta. E se ele encontra a casa arrumada e vazia, ele traz mais 7. Hoje muitos crentes são vazios. Muitas almas estão vazias. Muitos corações estão vazios. Talvez você seja vazio. E aí domingo você vem querendo se encher. Você tinha que ter chegado cheio aqui. E sabe por que você chegou aqui? Chegou e falou assim: hoje eu preciso me encher. Porque você estava vazio. Quem ama Deus intensamente não anda vazio. Vive cheio, cheio de Deus. Você não serve a Deus por causa das pessoas. Você tem que servir a Deus porque você o ama. Você não pratica os mandamentos porque as pessoas estão te vendo. Você pratica os mandamentos porque você o ama. Você não vem para a reunião porque o seu pai fica cobrando de você para vir. Você tem que vir porque você o ama. Você não tem que olhar e justificar o seu cansaço para buscar a Deus. Sirva a Deus com toda a sua força. Enquanto você tiver força, você vai buscar a Deus. Eu quero orar com você agora. E se você entende que você precisa se corrigir, que você precisa parar de levar as coisas de Deus na brincadeira, ou que você simplesmente percebeu que o seu relacionamento com Deus ele é superficial, e se você quer mudar essa realidade, Deus te dá a oportunidade hoje. Do quê? De você fazer um concerto. Concerto com Deus, dizer para Deus: Deus, é verdade, isso tudo aí que o Marcelo está falando é como se fosse um tapa na minha cara. Estou ouvindo e isso é mesmo que está acontecendo. Reconheça e diga para Deus: Deus, eu quero mudança, preciso de mudança. Ou então posso lhe falar uma coisa: você vai continuar aí oscilando, hora está bem, hora está mal, daqui a pouco a vitória vem, daqui a pouco o diabo rouba. É isso que você quer para a sua vida, viver assim? Você não tem nenhuma experiência com Deus, Deus não faz não, você ora, Deus não acontece, você vive aquela tribulação que nunca muda, você acaba aceitando, a igreja vira para você como fosse ali uma muleta. Eu preciso para o culto porque eu estou tão mal. É isso que você quer para a sua vida? Viver com a tua casa de cabeça para baixo? É isso que você quer para você, levando as coisas como nada tivesse acontecendo, esperando o pior chegar? Se Jesus voltasse agora, será que realmente você ama o suficiente para dizer para você: não, meu filho, você tem prazer de andar comigo, eu quero também estar com você para sempre? Rapaz, se nós não temos prazer de estar com Deus, por que Deus nos levaria?
Você não tem prazer de estar com Ele, para que Ele vai levar você para o céu? Para que Ele vai te arrebatar? Tu não liga para Ele, não se preocupa com Ele, não tem interesse por Ele. Aí na hora de ser salvo você quer ir? Se vai existir alguém que vai na porta do céu barrar você, se alguém vai ser Deus. Quando você chegar lá, Deus, opa, quem é você? Inclusive Jesus fala isso. Naquele dia Ele vai dizer, não te conheço. E sabe por que Ele vai dizer que não te conhece? Porque você nunca quis andar com Ele. Ande com Deus, e Ele vai saber quem você é. E naquele dia, quando chegar a hora, se você partir hoje, ou se Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na entrada da glória, diz assim, entra. Ele sabe até o teu nome, sabe quem você é. Sabe por quê? Porque você anda com Deus. Enoque andou com Deus, e diz a palavra que Deus o tomou para si. Elias servia a Deus, amava a Deus, e Deus levou ele e arrebatou numa carruagem de fogo. E você? Vamos mudar nossa postura hoje? Vamos quebrantar o nosso coração endurecido? Vamos chegar na presença de Deus, chorar e dizer, Deus, realmente eu não amo, mas eu quero mudança. Eu quero mudança porque a partir de hoje eu vou realmente cumprir o principal mandamento. Eu quero desafiar você. O desafio de amar. Eu desafio você a amar a Deus intensamente. Abre os céus e deixa tua